Bom, hoje nós estamos aqui com o Dr. Bruno, que é médico oncologista e nos últimos anos tem desenvolvido aí toda uma atividade como executivo do Instituto Paulista de Cancerologia. Hoje eu vou fazer algumas perguntas difíceis para ele, olha que ele gosta, viu? Doutor, depois de 20 anos do Outubro Rosa, o que você entende que mudou? Eu acho que assim, é uma campanha muito interessante, no sentido que chama a atenção para uma causa. Qual é a causa? É o câncer de mama. Hoje todos nós estamos vivenciando na nossa vida pessoal pessoas que a gente conhece que têm essa doença. Por que é importante esse tipo de campanha? Porque vai desmistificando uma doença. Os nossos próprios avós, eles não falavam nem a palavra câncer. Sim. Certo? Isso não é muito legal, porque assim, isso traz medo, isso traz estigma. Se a gente começa a conversar cada vez mais, como por exemplo nessas campanhas de Outubro Rosa e outras tantas que tem assim, a gente vai esclarecendo a população, a gente vai trazendo conhecimento para as pessoas, para a gente poder ir instruindo cada vez mais as pessoas a terem um diagnóstico mais precoce, entenderem quais são as causas, os fatores de risco e a gente poder atuar em cima delas. Agora uma questão interessante, né, doutor? Falar muito sobre autoexame e falar também sobre diagnóstico precoce. Mas por que não tem uma abordagem falando sobre estilo de vida? Eu acho que também é por desconhecimento. Porque isso é um ponto extremamente relevante. Porque assim, o que a gente sabe é que quanto mais cedo a gente detecta as doenças, maior a chance de cura. Então isso já está muito bem definido. A questão é, por que ninguém fala quais são as causas da doença? Exato. O que aumenta a chance de ter a doença? Eu acho que esses pontos não são tão abordados, porque apesar de saberem algumas causas que aumentam a chance de ter a doença, a gente não sabe direito como atuar nelas para diminuir as chances de ocorrer, certo? Existem algumas coisas que são muito óbvias. Por exemplo, as principais causas do câncer de mama, quais são? A gente pode elencar fatores genéticos, em torno de 10%, mas a gente sabe que a obesidade aumenta o caso de câncer de mama, sedentarismo, tabagismo, a utilização de álcool. E olha que essas últimas 4 questões que eu mencionei aqui são causas preveníveis, são causas que a gente pode chamar de estilo de vida. E evitáveis, né? São evitáveis. A causa genética a gente não consegue interferir. Claro. Nascemos assim e vamos até o final assim. Sim. Mas, poxa, obesidade podemos combater com mudança do estilo de vida. Da mesma forma, tabagismo, etilismo, sedentarismo. Então, assim, são causas que a gente consegue, com orientação, com acompanhamento profissional, a gente atuar e diminuir a chance de desenvolver uma doença tão séria como essa. E qual seria a sua recomendação, doutor? Hoje, considerando que realmente nós temos um percentual que gera um impacto importante com relação à falta desse estilo de vida, né? Com relação à mudança do estilo de vida, né? Eu acho que assim, existem 2 formas, do ponto de vista populacional e do ponto de vista pessoal. Do ponto de vista populacional, de forma genérica, a gente precisa orientar todo mundo. Da mesma forma que as campanhas de Outubro Rosa e outras mais orientam, precisamos manter o combate à obesidade, o combate ao tabagismo, ao etilismo, movimentar mais o corpo. Mas a gente procurando profissionais que possam orientar pessoalmente cada um de nós, a gente pode ter um programa para desenhar um plano individual para combate à obesidade. Então, estímulo à atividade física, cessação do tabagismo, diminuição do etilismo. Então, assim, do ponto de vista pessoal, cada um poderia procurar a sua forma que melhor convém. E é interessante, né, doutor? Porque quando a gente fala, né, quando tem alguém próximo que passou por um desafio do câncer, ou até mesmo, né, o próprio paciente, ele acaba sendo protagonista e ele acaba divulgando e falando da importância, né?
mas a gente tem essa dificuldade com relação à prevenção. É algo muito distante, né? E por mais que você fale assim, precisa desenvolver bons hábitos para que tenha realmente um estilo de vida adequado, a pessoa não consegue ter essa consciência, né? Ela não consegue mudar o pensamento, né? Por isso que, assim, a maior parte das pessoas precisa de orientação. Sim. Precisa ter um profissional ou algum apoio para navegá-la junto a esses conceitos. Porque, assim, é o grande desafio do ser humano, é a gente começar a dar valor antes de perder. Sim. Certo? Então, assim, a gente não precisa chegar num estágio de ter um diagnóstico ou de perder alguma autonomia, alguma independência para a gente começar a dar valor. Por que a gente não orienta a população de uma forma geral, uma população ainda sadia, ainda mais jovem, a melhorar os seus hábitos? Para buscar uma autonomia mais a longo prazo, manutenção da independência ou evitar a perda de alguma questão física. E você entende que essa mudança precisa acontecer a partir de qual faixa etária, doutor? Na verdade, assim, do momento que a gente nasce, nós já estamos envelhecendo, né? Sim. Então, assim, quanto mais cedo na idade adulta nós iniciarmos bons hábitos, prevenção, cuidados com o corpo e com a mente, a gente vai colher melhores benefícios. É claro que se eu começar aos 30, aos 20, é melhor do que aos 70, sem dúvida nenhuma. Mas nunca é tarde. Sim. Então assim, mas eu já estou com 70 e não comecei. Nunca é tarde para iniciar. Comece agora, né? É melhor começar aos 70 do que nunca começar. Então, exato. Eu acho que fica aí a lembrança. E doutor Bruno, eu acredito muito nessa questão de exemplo, né? O que hoje o Bruno tem feito de ações de prevenção, não o doutor Bruno? É uma pergunta curiosa, mas eu sempre tive hábitos saudáveis ou tentei ter hábitos saudáveis. Mas, não sei se todo mundo sabe, mas depois que eu tomei o meu susto e fui diagnosticado com câncer, eu mudei completamente os meus hábitos de vida. Tá. Então, assim, eu aumentei drasticamente a quantidade de atividade física, certo? Hoje eu faço atividade física entre 6 e 8 vezes por semana. Eu combati a obesidade, não que eu fosse obeso, mas eu tinha um sobrepeso e eu comecei a prestar muito mais atenção na minha alimentação, evitando bebidas com excesso de açúcar, como sucos industrializados, refrigerantes. Eu aboli os embutidos na minha dieta, certo? Eu diminuí bastante os ultraprocessados. Então, assim, você tomando esses hábitos, eu diminuí a quantidade de álcool. Eu nunca fui tabagista e nunca tive esse hábito, então isso para mim já estava contemplado. Então, assim, você olhando para dentro da sua rotina, identificando onde você pode melhorar, eu acho que assim você vai mais longe, mais forte, saudável e mais feliz. Porque assim, não adianta eu falar para uma pessoa, você tem que deixar de fazer isso, mas se aquilo for muito importante para ela, sim, ela vai melhorar o corpo dela, mas e a cabeça? Sim. Certo? Então assim, com acompanhamento profissional, cada um pode identificar o que pode abrir mão e o que é realmente muito importante. Porque às vezes a gente na rotina do dia a dia faz um monte de coisa meio no automático, sim, certo? E às vezes aquilo nem é tão importante para você, mas caiu numa rotina, como era o meu caso com o refrigerante. Mas olhando dentro de um contexto, eu peguei e falei, não, acho que isso eu posso deixar de consumir, porque vai ser mais saudável. Hoje, depois de 2 anos, não sinto falta nenhuma. Nossa, muito bom, doutor. Tem muito nessa questão da bioindividualidade, né, de fazer com que alimento também traga prazer, né? Sim. Mas eu acho que tudo na vida tem que ter o equilíbrio, né? Eu acho que é onde a gente se perde, não equilibrando todas essas ofertas que nós temos, né? E sem dúvida nenhuma essa parte da alimentação ela é fundamental, né? Sim, sim. Um dos fatores principais de causa de todos os cânceres é a inflamação no corpo.
Sim. E um dos principais questões que geram inflamação no corpo são os alimentos. Então, assim, existem alimentos pró-inflamatórios e anti-inflamatórios. Então, a gente precisa, com a ajuda de um nutricionista, de um profissional, de um nutrólogo, poder selecionar melhor a nossa dieta, porque, claro, tem envolvido prazer, mas a gente tem que ter cuidado. Claro. Alimentos, bebidas com excesso de açúcar, alimentos com excesso de sal, a longo prazo vão prejudicar o nosso corpo. E falta o conhecimento, né? Como você falou, é necessário ter um especialista, né? Dando as suas orientações. Sim, porque às vezes as coisas são contra-intuitivas. Sim. A gente acha que são boas, mas podem não ser tão boas. Perfeito. Muito obrigada, viu, doutor? Imagina, obrigado você. Excelente.